Retomando então os nossos estudos do livro A Gênese, nós estamos no capítulo 6, Astronomia Geral, e vamos falar agora sobre a criação universal. O nosso tema anterior foi sobre a criação primária, e aí então Galileu, durante esse nosso estudo, ele nos estimulou a fazermos uma viagem no tempo para que pudéssemos alcançar, pela nossa imaginação, os primórdios da origem do universo. Claro que para nós é uma missão impossível de se fazer, mas hoje nós temos que a mídia nos proporciona isso, fazendo com que filmes de ficção, documentários, histórias, façam com que nós busquemos as profundezas do universo, regiões que possivelmente seriam habitadas, novas civilizações. Mesmo esses filmes como Guerra nas Estrelas, onde nós temos ali impérios brigando, beijo Sandra, bom dia pessoal, brigando para conquistar ali uma parte da galáxia, viagens no tempo, enfim, tudo aquilo que para nós nos ajuda a fazer essa viagem pelo espaço é sem dúvida nenhuma bastante produtivo, ainda que nós caiamos, nesse mundo de ficção e de fantasia. Nós lembramos que aquilo que hoje a mídia nos oferece é algo que há 50 anos não se tinha. Os homens se restringiam à vida aqui, no nosso mundo. E aí então começamos, como filme como Guerra dos Mundos, quando alienígenas vieram para cá. Orson Welles fez isso muito bem. Naquela época ele fez uma jogada de marketing muito interessante, quando ele anunciou nas rádios que o planeta Terra estava sendo invadido. E na verdade era o anúncio de um filme que ele ia lançar. E as pessoas inicialmente, sem entender exatamente o que acontecia, acabaram acreditando. Isso gerou um certo pânico nos Estados Unidos, que depois acabou só se mostrando como sendo uma jogada de marketing. Então nós vimos assim que de 40 anos para cá, 50 anos para cá, a mídia começou a nos ajudar a fazer com que a nossa imaginação saísse do nosso planeta e começasse a viajar pelo universo. Nós tínhamos ali histórias das mais absurdas até daquelas que são bastante coerentes com aquilo que a ciência hoje nos proporciona. Mas nós estamos ali. Então, na verdade, a profundidade com que o meu pensamento, a minha imaginação consegue alcançar vai depender dos programas que eu tive acesso para me ajudar nessa viagem. Aquelas imagens computadorizadas, fotografias e tudo mais. Então nós vimos que na criação primária, nesse capítulo, uma parte interessante que Galileu nos ajudou a fazer, nos ajudou a realizar, foi exatamente falar sobre a sucessão da vida, a sucessão dos mundos. E ele trouxe para nós um argumento muito interessante, que era exatamente de nós entendermos a realidade do nosso planeta, não apenas da nossa vida, mas do nosso planeta, como o atual momento em que nós existimos. Mas que antes de nós existirmos, que até mesmo antes do nosso planeta existir, outros mundos, outras galáxias, outras civilizações já existiam. E que futuramente, depois que o nosso planeta deixar de existir, e nós temos ali ainda mais alguns poucos bilhões de anos para estarmos aqui presentes no espaço, até que eventos astronômicos exterminem o nosso planeta, outras civilizações serão geradas. Trazendo isso para uma coisa mais real, para uma situação mais presente, bom dia pessoal que chegou. Eu comentei com vocês que um tempo atrás eu assisti a um documentário
que falava sobre a origem do cinema. E aí trazia os primeiros filmes no final do século XIX, 1890, 1895, quando os primeiros filmes começaram a ser produzidos. Ainda eram filmes experimentais, mas que traziam o registro da realidade daquelas pessoas. E aí mostrava então atores que contracenavam em cenas românticas, em cenas de ação, em cenas de ficção. Basta a gente lembrar sobre aquela clássica cena que mostra a lua com uma bala de um canhão cravada no olho. Aquele foi um filme produzido, um dos primeiros filmes de ficção que nós tivemos contato. Então eu falei para vocês de 50 anos, mas se nós voltarmos mais ainda, nós temos ali mais de um século, quando a nossa imaginação começou a ser estimulada. Então, assistindo a esses filmes, tinha ali uma parte de documentários, tinha uma parte de filmes fictícios e tudo mais. Mostravam ali atores, pessoas trabalhando, pessoas se relacionando. E ele, inevitavelmente, assistindo a esses programas, eu comecei a imaginar como seria a vida daquelas pessoas, já que elas viviam numa época em que nós ainda não existíamos, pelo menos aqui não nessa encarnação, pelo menos. E aí então eu ficava pensando, como é que elas moravam, como elas se relacionavam, quais eram suas preferências, qual era a cultura que elas possuíam. E aí então eu fiquei pensando, uma geração se foi e chegou a nossa geração. Então nós somos, poderíamos dizer assim, 2 gerações depois deles. Naquele momento, o mundo tinha uma importância para aquelas pessoas. Para nós, é apenas uma cena da história. Hoje, para nós, esse momento é mais importante. Quando nós participamos, nós interagimos, nós observamos, nós criamos. Então esse é o nosso momento. Daqui a 100 anos, e acreditem, nós não estaremos mais aqui daqui a 100 anos, outras gerações estarão criando aquele momento do mundo. Então nós vemos, assim como as gerações daqui das pessoas, das famílias, aqui no nosso mundo vão se sucedendo e dando continuidade naquilo que a anterior acabou criando, assim também no universo é igual, quando nós falamos dos astros. Então nós temos aqui o nosso Sol, temos a nossa Lua, temos o nosso planeta, antes deles outros sóis, outros planetas, e assim como os espíritos passam para nós, outras civilizações também já existiram, e no futuro outras serão criadas para dar continuidade nesse processo criativo que é infinito, já que nós tratamos, quando falamos do universo, de infinito e de eternidade. São 2 expressões muito fortes para nós absorvermos, Então, Galileu fez isso. Então, por culpa dele, nós conseguimos fazer essa viagem. Aqui agora, no item 17, desse nosso capítulo 6, fala sobre a criação universal. Então, inicialmente falamos sobre a criação primária, e agora falaremos sobre a criação universal, que também não deixa de ser para nós algo bastante provocativo. Então ele diz assim para nós: após haver recuado, tanto quanto nos permite nossa fraqueza em direção à fonte oculta de onde provém os mundos, como as gotas de água que se originam de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desenvolvimentos seriais. Então foi isso que nós vimos no nosso encontro anterior. Um beijão, Babudinho. Eu havia comentado com vocês também sobre aquilo que a nossa ciência procura hoje trazer de informação quando falamos sobre a origem do universo. Obviamente que aqui, no livro A Gênese, com exceção das notas de rodapé que essa nova edição proporciona para nós estamos estudando através da edição da editora Celde, que tem para nós aqui uma
uma atualização de rodapé, né, sobre as informações científicas. Então aqui não consta, por aquilo que Kardec trouxe para nós, e assim como Galileu também, sobre a origem do universo conforme aquilo que a ciência traz, que no caso é aquela grande explosão, né, que nós hoje chamamos de Big Bang, que foi datada daqueles 13,7, 13,8 bilhões de anos. Então a ciência hoje trouxe para nós essa estimativa. É o máximo que ela consegue alcançar. Porque se nós pensarmos assim, como eu tinha trazido para vocês, para nos ajudar nesse entendimento, se houve aquele átomo inicial que explodiu e gerou todo o universo, a pergunta que nós fizemos foi exatamente por quanto tempo esse átomo ficou naquele estado latente até que ele eclodisse, vamos dizer assim, como acontece com o ovo. O tempo não existia naquela época. A ciência não consegue calcular um tempo antes de não haver nada dentro da sua visão. Então, chegamos nesse limite, a origem dessa grande explosão. Antes dela, nada se sabe, não se consegue imaginar absolutamente nada. Quer dizer, imaginar é sempre possível, né? Porque o homem tem essa capacidade de fazer com que a sua imaginação produza alguma coisa. Então nós tivemos ali universos paralelos, nós tivemos ali talvez um limite para a criação. Então nós conseguimos, dentro da nossa fraqueza, levar o nosso pensamento até onde foi possível. E agora Galileu ele fala o seguinte para nós também, que toda a matéria, ou tudo aquilo que existe no universo, ele tem uma matéria-prima, que a ciência também hoje procura entender, procura conhecer. Nós falamos sobre os átomos, falamos sobre as partículas subatômicas, falamos sobre neutrinos, que são as menores partículas conhecidas até agora, falamos sobre matéria escura, uma matéria que tem uma constituição desconhecida para nós, já que ela foge de tudo aquilo que nós hoje compreendemos. Falamos sobre os experimentos que o homem faz para tentar descobrir a famosa partícula de Deus. Mas existe aquilo que os espíritos trouxeram para nós, e eles foram muito além do que a nossa ciência ou a nossa inteligência é capaz de entender, que trata exatamente daquilo que eles chamam de fluido cósmico universal. Galileu ele deu um outro nome para nós, ele chamou de matéria cósmica primitiva. Então temos matéria cósmica primitiva, como o nome diz, matéria, tudo aquilo que existe em termos de estrutura, cósmica porque se encontra espalhada por todo o universo, e primitiva porque é aquilo que dá origem a tudo. Os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, chamaram de fluido cósmico universal. Então vemos ali que mudam-se as palavras, mas a essência, a ideia continua a mesma. Então Galileu diz o seguinte, que a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estendem suas magnificências diante da eternidade. Então, segundo aquilo que Galileu traz, e é interessante a gente lembrar que quando se fala em fluido cósmico universal, os espíritos lançaram essa ideia para Kardec naquela primeira edição em 1857 do Livro dos Espíritos. No caso do livro A Gênese, veio em 1868. Então foi uma ideia que se desenvolveu 11 anos depois. Então seria como se os espíritos trabalhassem para ampliar cada vez mais esse nosso conhecimento. E aqui Galileu então ele trouxe para nós que essa matéria primitiva ela continha elementos materiais, falando provavelmente dessas partículas que nós comentamos há pouco, átomos, partículas subatômicas, dentre outras, fluídicos, que são substâncias que para nós ainda não é compreensível, porque quando nós falamos sobre fluidos no nosso mundo material, nós temos os fluidos orgânicos, que são água e outros elementos do nosso organismo. Falamos sobre fluidos que nós utilizamos
nos nossos sistemas mecânicos, óleo, por exemplo, graxa, água. Falamos até sobre os gases. São fluidos, mas é o máximo que nós conseguimos chegar. Só que os espíritos, quando eles falam desses fluidos universais, ou desses fluidos primitivos, eles são compostos de uma forma que nós ainda não entendemos. Dá a impressão de que nós estamos falando de um gás, como se fosse um vapor saindo de uma panela de pressão. Aquilo seria um fluido. Mas como é que nós podemos comparar esse fluido com aquilo que existe no universo? Seria uma comparação absolutamente pobre, exatamente porque nós não temos elementos de comparação para tratar de aquilo que nós ainda não conhecemos. E essa é uma grande dificuldade que os espíritos têm de conversar conosco, trazendo essas novas ideias, trazendo essas novas informações, numa linguagem que nós ainda não compreendemos. Aliás, esse é um dos motivos, como a gente já conversou, dos grandes equívocos que nós encontramos hoje, por exemplo, na literatura espírita. Como é que um espírito pode falar de André Luiz, por exemplo? Ele fala sobre a colônia espiritual Nosso Lar, fazendo uma comparação muito próxima da nossa realidade do mundo físico. Mas a pergunta é que nós fazemos: será que aquilo que ele trouxe para nós de informação, ele acabou simplificando para o nosso entendimento, mas que na realidade nós não temos essa mesma matéria lá no mundo espiritual? Então, tem uma citação no próprio livro, Nosso Lar, quando ele fala sobre um rio azul que existe naquela colônia. Obviamente, na nossa imaginação, nós vamos imaginar um rio com águas azuis. Mas qual será exatamente a constituição desse tipo de descrição que ele traz para nós? É realmente um rio? É realmente água? Ou são fluidos que nós simplesmente não conhecemos? A mesma coisa acontece também num livro interessante, publicado por Carlos Bacelli, quando fala exatamente disso. Os espíritos, para falar de uma substância que existe no mundo espiritual, que tem uma aparência clara, ele fala sobre um fluido leitoso. A primeira coisa que nós imaginamos, então, é um leite no mundo espiritual. Porque simplesmente não é possível descrever algo que nós não compreendemos. Nós vemos que constantemente a nossa própria ciência, na atualidade, utiliza então de neologismos, ou seja, cria novas expressões para descrever aquilo que vem como novas descobertas. Que na verdade a gente vai se adaptando a essas novas informações pelo fato da mídia falar sobre isso, pelo fato das publicações chegarem até nós. Então nós nos acostumamos com as expressões, mas não conseguimos ainda entender de que forma que esse elemento, ou que essa, entre aspas, coisa que foi descoberta funciona. Basta a gente lembrar uma expressão que é muito comum hoje, mecânica quântica. Ou então falar sobre engenharia genética, falar sobre tecnologia da informação. Todo mundo usa o computador, mas se os computadores deixassem de existir hoje, nós, pessoas comuns, seríamos capazes de criar novamente esses equipamentos? Então nós falamos simplesmente essas expressões, mas não entendemos o que significa. Mas pelo fato de fazer parte do nosso dia a dia, nós aceitamos com naturalidade. Aquilo que os espíritos trazem do mundo espiritual, entretanto, acaba sendo para nós algo que foge dessa nossa realidade. Por isso então nós falamos o nome também, mas absolutamente não entendemos nada do que eles querem dizer. Por isso que eu falei para vocês, quando eles falam de um fluido primitivo, de um fluido universal, o que raios exatamente são esses fluidos? Com que nós podemos comparar para poder entender o seu significado? Nós não temos comparação. É daí então que, na verdade, grande parte dos equívocos que nós cometemos no entendimento dessa realidade espiritual acontece primeiro por parte dos espíritos que não conseguem se expressar, por não acharem na linguagem humana, na linguagem terrena, uma palavra que represente com fidelidade aquilo que eles estão vendo ou aquilo que eles estão percebendo. Nós, por nossa parte, ao termos acesso
contato com essas informações, nós também fazemos de uma forma equivocada as nossas próprias interpretações. Então, disse para nós aqui elementos materiais, elementos fluídicos e elementos vitais. Como é que nós podemos entender alguma coisa aqui da vida? Nós sabemos que as coisas estão vivas. Nós vemos uma mosca, nós vemos uma pulga, nós vemos uma planta, vemos um animal dessas famílias, desses gêneros, dessas espécies mais desenvolvidas. Nós vemos que eles estão vivos. Então, na verdade, nós concluímos que existe vida pela forma como eles se manifestam, pela observação. Mas como é que nós podemos entender de fato o que significa a vida? E mais do que isso, como é que nós podemos entender alguma coisa que proporcione vida? Que é gerada por essa matéria cósmica primitiva. Simplesmente não conseguimos compreender. O Gilson colocou lá em cima, né, fluido universal seria a verdadeira partícula de Boltzmann, supostamente daria origem de tudo. Ainda assim, Gilson, como a gente conversou, essa partícula de Boltzmann, esse Boltzmann de Higgs, que nós vimos hoje, é o máximo que a nossa ciência conseguiu alcançar, ou está procurando ainda, porque a gente lembra que esse Boltzmann ainda não foi encontrado. Eles estão fazendo deduções, fazendo experiências, encontrando coisas novas, encontrando elementos novos. Mas a gente lembra que esses elementos dizem respeito ao mundo material. É o máximo que eles conseguem chegar na matéria, na condição que nós encontramos hoje. Mas além da matéria do mundo físico, nós temos também a matéria muito mais sutil no mundo espiritual. A partir do momento em que conseguimos, de fato, encontrar uma matéria do mundo espiritual, nós facilmente identificaremos os espíritos, que possuem um corpo perispiritual, que é de uma matéria, vamos dizer assim, a mais densa possível nessa nova dimensão. Nós podemos criar máquinas fotográficas, filmadoras, telescópios, radiotelescópios, lentes diversas, né, como a gente viu, lentes de infravermelho, lentes de raio-x, lentes de raios gama. Então, na verdade, toda a tecnologia que nós temos hoje nos permite explorar até o máximo, dentro daquilo que nós compreendemos, da matéria física, não da matéria mais sutil. Então, na verdade, esse fluido universal vai muito além desse Boltzmann que hoje nós estamos procurando. O Boltzmann seria, assim, o início da condensação desse fluido para formar a estrutura do mundo material. Então, imaginemos assim que, em 1 quilômetro de distância, o Boltzmann estaria no primeiro metro. Chegamos no primeiro metro, aqueles 999 metros, tudo composto do mundo espiritual. Mas a nossa ciência, muitas vezes nós até acreditamos que a ciência é um pouco arrogante, de dizer que ele é capaz de desvendar os mistérios do universo. Na verdade, a ciência, ela se coloca na condição de buscar o conhecimento dentro daquilo que pode ser observado, que pode ser experimentado. Então não é tão arrogante assim como nós imaginamos. Na verdade, quando se fala sobre Deus, quando se fala sobre a alma, a ciência não se pronuncia, porque como Kardec lembra, inclusive ele mesmo diz que a ciência não tem o direito de se pronunciar, pelo fato dela não ter condições de explorar esse mundo espiritual, a ciência então fica restrito ao mundo físico. Então esse Boltzmann que nós estamos conhecendo agora é apenas o início daquilo que vai além da matéria bruta que nós entendemos hoje. A gente lembra que 2, 3 séculos atrás, o homem estava desvendando ali o átomo, entendendo a estrutura do átomo, entendendo o seu núcleo, entendendo a sua eletrosfera. Então esse nosso conhecimento da matéria subatômica é algo muito jovem para nós. Kardec mesmo não teve oportunidade de ter contato com essas informações que vieram a partir do século XX, principalmente. Basta a gente lembrar que a energia atômica ela veio a partir da década de 1930,
quando Einstein começou ali a fazer os primeiros experimentos, que acabou culminando naquilo que nós entendemos como energia nuclear, nas bombas que explodiram na Segunda Guerra Mundial, e a partir dali das tantas experiências que foram feitas tanto com material bélico utilizado nas guerras, como também na própria tecnologia de geração de energia nas usinas atômicas, na própria medicina nuclear que nós temos hoje, de radiologia, de radioterapia, substâncias diversas que nós temos. Então é um conhecimento muito recente que nós temos ainda hoje. Mas então, como foi colocado para nós, bom dia pessoal que chegou, essa matéria cósmica primitiva então, ela continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos. E continua, ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó, e além disso, a eterna geratriz. Essa expressão ela é muito importante para nós entendermos. Quando se fala que essa matéria é a eterna geratriz. Claro que Galileu, quando ele trouxe para nós, ele falou de uma forma romântica. Mas quando se fala em eterna geratriz, nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de o universo estar sempre em criação, sempre se desenvolvendo. Naturalmente, para nós entendemos como sendo pela vontade de Deus, mas muito mais do que simplesmente vontade, nós entendemos que leis foram criadas segundo essa vontade. Lei de atração, lei de repulsão, leis que criam forças que nós já estudamos, a eletricidade, o eletromagnetismo, a força da gravidade, as forças nucleares. Começamos a entender a matéria nas suas diversas composições, mais do que aqueles 3 estados também. Nós estudamos ali 8 estados da matéria. Então essa eterna geratriz é uma eterna criação. Se por acaso um mundo deixa de existir, outro mundo o sucede. Uma estrela que entrou na condição de uma gigante vermelha, depois se transformou numa anã branca e depois desapareceu, outras estrelas estão sendo criadas. Hoje, com a astronomia, por exemplo, vemos ali o telescópio Hubble, que é o mais avançado equipamento astronômico que nós temos hoje, é capaz de mostrar para nós ali as nebulosas, onde simplesmente galáxias são formadas. Então, enquanto a nossa galáxia existe, aliás, um astrônomo brasileiro, nessa semana, anunciou numa revista científica que a nossa galáxia, Via Láctea, ela é composta por 4 braços em espiral. Pode parecer uma descoberta sem muita importância para nós, né? Nós estamos preocupados com a taxa de desemprego, com o preço do leite que subiu, com a corrupção. E enquanto isso, os nossos astrônomos descobriram que a nossa galáxia possui 4 braços em espiral. Isso é um avanço significativo para o conhecimento científico, que depois acaba se revertendo para nós simplesmente em cultura e conhecimento. Mas então nós vemos assim aqueles berços de galáxias. Enquanto a nossa galáxia, que já tem ali uma idade significativa, de alguns bilhões de anos, outras estão se formando agora. E daqui a alguns bilhões de anos, elas terão a mesma constituição que a nossa. Gilson colocou também em cima a condensação do fluido universal como origem da partícula de Boltzmann é instigante e razoável. É o máximo que a gente consegue chegar, né, Gilson? A própria ciência hoje, se nós perguntarmos assim, a partícula de Boltzmann seria mais ou menos igual àquela teoria do caos. Se nós pensarmos assim que pensarmos num segundo, no tempo, nós temos ali 1 hora, a hora é dividida em 60 minutos, os minutos são divididos em 60 segundos, os segundos são divididos em décimos, centésimos, milésimos. Qual é exatamente o momento em que não existe tempo? Eu estou dando um nó na cabeça de vocês exatamente para a gente entender um pouquinho do que significa esse infinito. Qual é o momento em que o tempo deixa de existir? Porque eu posso falar assim, assistindo, por exemplo, a competições que dependem de tempo, no caso de uma corrida, de uma natação, até mesmo de Fórmula 1 que nós temos hoje, o tempo é calculado em milésimos de segundo. Mas eu poderia falar em milionésimos de segundo.
em bilionésimos de segundo, em trilionésimos de segundo. Então a ideia da teoria do caos mostra que não existe um momento em que as coisas se tocam. Sempre vai existir um intervalo, por menor que ele seja, nessa estrutura. As medidas, mesma coisa. Você pega uma régua, metro, decímetro, centímetro, milímetro, nanômetro, micrômetro, ou micrômetro depois nanômetro, e antes deles, o que existe menor do que o nanômetro? Nós ainda não conseguimos medir. Mas nós já temos, por exemplo, as notações científicas, aquela medida matemática, em que nós colocamos, por exemplo, o tamanho de um átomo, 23 vezes 10 a menos 23. 23 vezes 10 a menos tanto, ou seja, 0,00000, e é menor do que isso ainda. Então esse bolso, na verdade, é o menor que hoje a nossa ciência consegue alcançar. Mas daqui a 100 anos, o que a nossa tecnologia será capaz de explorar? Dentro desse mesmo bolso, de encontrar a estrutura que forma a estrutura, que forma a estrutura, que forma o bolso. Então isso nos dá a entender o quê? Que a nossa visão do mundo material, ela é limitada pelos nossos próprios sentidos, a visão, a audição, paladar, tato e olfato. Ela é ampliada pela nossa tecnologia, que vai se melhorando cada vez mais. Mas daqui a algum tempo nós teremos novos equipamentos que vão explorando. Até chegar o momento em que nós quebramos, vamos dizer assim, a barreira do mundo material e entramos na barreira do mundo fluídico. Seria o momento em que o contato entre o mundo espiritual, ou essa dimensão espiritual, porque quando nós falamos de dimensão espiritual, naturalmente nós falamos do princípio inteligente, que é onde os espíritos vivem. Mas nós falamos sobre esse mundo fluídico, que é algo que nós não conseguimos perceber ainda. Então estamos explorando cada vez mais. É um avanço contínuo, conforme o conhecimento do homem também vai avançando. O Francis colocou, fala muito da noção do tempo na espiritualidade. Eu ainda não compreendi isso. Nós não compreendemos ainda, Francis, simplesmente porque a nossa noção de tempo é diferente da deles. Você viver num ambiente atemporal, para nós, foge dessa realidade. Então é a mesma coisa de nós falarmos sobre a eternidade, o infinito. Não compreendemos, não adianta querermos falar de alguma coisa. Seria como se você levasse um computador, supondo que nós tivéssemos conhecimento para isso, levássemos um computador para uma tribo primitiva, por exemplo, na Amazônia, e explicasse para eles como é que aquilo funciona. De falarmos sobre um processador, de falarmos sobre bits e bytes, imaginando que a gente entenda um pouco sobre isso. Eles vão parar assim, olhar para a nossa cara, esperar acabar e vão falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pescar um peixinho para a gente fazer para o almoço, que é mais fácil. Então esse é o mesmo problema que nós enfrentamos, que aliás, a gente fica imaginando, os espíritos querendo revelar para Kardec informações científicas que ele simplesmente não conseguiria absorver pelo fato da ciência daquela época não ter ainda se desenvolvido. É aí que nós colocamos essa questão agora, como a gente já lembrou, se nós tivéssemos hoje o mesmo grupo de trabalho que aprofundasse cada vez mais o conhecimento da doutrina espírita, baseado nesse entendimento tecnológico que nós temos hoje, quantas e quantas perguntas nós poderíamos fazer aos espíritos? Dá para imaginar a defasagem que nós vivemos hoje estudando, por exemplo, os livros da codificação, em especial falando desse aspecto científico, não fazendo perguntas que poderiam ser feitas dentro daquilo que nós conhecemos. Kardec falava do átomo. Nós poderíamos falar sobre elementos muito mais detalhados. Perguntar, por exemplo, sobre essa fronteira. A questão do tempo é a mesma coisa. O tempo não é simplesmente uma questão filosófica. É também uma questão científica, tecnológica. Então, é a ciência se desenvolvendo dentro dos limites do mundo material. Quando nós quebrarmos essa barreira, nós entraremos então no ambiente fluídico, quando se trata de matéria, e no ambiente espiritual, quando se fala sobre o princípio inteligente.
enquanto isso não acontece, esses dois são elementos de fé. Nós acreditamos que isso existe. Nós conseguimos até mesmo, pelos indícios que chegam para nós, pelas informações, nos aprofundarmos mais nesse conhecimento, mas ainda para nós se torna um elemento de crença. Se assim não o fosse, a nossa ciência hoje já estaria considerando o mundo espiritual como uma realidade. Falar sobre Deus, por exemplo, não seria mais uma questão de religiões. A ciência falaria como a origem de tudo a partir desse princípio inteligente, ou dessa inteligência primária. O Fletcher colocou: eu detesto explicar coisas a pessoas de difícil compreensão, não tenho paciência. Mas estiveram com a gente, né, Fletcher? Infelizmente a gente tem que ter sabedoria, na verdade, para saber o que falar, para quem falar e quando falar. Temos ali que saber se vale a pena, se não vale, se tem condições, se não tem. Continuando, vamos lá. Essa substância que dá origem às esferas siderais absolutamente não desapareceu. Essa potência não está morta, uma vez que ainda dá luz incessantemente a novas criações e recebe incessantemente os princípios constituídos dos mundos que se apagam no limite do universo. Só um instantinho, pessoal, rapidamente. Voltando, pronto, levei uma tijoladinha de leve. Braço, fica ligado aí que você me tijolou, querido. Vamos lá, pronto. Então aqui nós temos não somente aquilo que essa matéria cósmica primitiva oferece para a criação dos mundos, mas fala também sobre os mundos que se desfazem, que devolvem essa matéria para o universo. Então, ou seja, ela está ali constantemente dando a luz e ao mesmo tempo recebendo para novas criações. De novo, essa potência não está morta, uma vez que ainda dá luz incessantemente a novas criações e recebe incessantemente os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam do livro eterno. A matéria etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde entre os espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, ricas em aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado lá onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades do espaço, nada mais é que a substância primitiva, em que residem as forças universais e de onde a natureza tem tirado todas as coisas. Então vemos aqui, claro, de um modo muito superficial e bastante simplificado, Galileu falando sobre essa matéria que se encontra dispersa por todo o universo em condições das mais variadas. Desde a condição mais bruta, mais sólida, que é essa que nós compreendemos hoje, e ainda ficamos a pergunta: será que existe a matéria mais densa do que essa que nós conhecemos? Sim, existe. Quando falamos, por exemplo, no núcleo de uma estrela que acabou de morrer, a matéria se encontra tão condensada, tão mais sólida, que equivale, por exemplo, a 50 planetas como o nosso, espremidos dentro de uma bola de ping-pong. Essa é uma densidade muito maior do que essa que nós compreendemos hoje. Então nós temos a matéria nessa condição, que é matéria sólida. Poderíamos chamar então que, nesse caso, dessa matéria muito mais compacta, de chamar de uma matéria super sólida, ou um outro nome qualquer que no futuro nós venhamos a dar. De todos aqueles estados da matéria que nós conversamos, né?
que nós partimos da matéria mais sólida até a matéria mais sutil, naquele sétimo estado, não oitavo, como eu disse anteriormente. Mas antes da matéria, existe matéria muito mais densa, não aqui no nosso planeta, porque a força da gravidade aqui, ela faz com que a matéria tenha essa constituição. Mas se nós pegarmos aquilo que nós vimos, que nós conversamos num buraco negro, que é causado exatamente por uma força gravitacional muito grande, essa força gravitacional é provocada pela solidez de uma matéria que gera esse campo. Então nós temos desde aquela matéria mais condensada, que nós conhecemos hoje no caso dos buracos negros, até aquela matéria mais sutil, que é aquilo que nós compreendemos hoje como neutrinos. Então, todas essas variações se encontram dispersas por todo o universo, realizando trabalhos diferentes, gerando forças diferentes, gerando energias diferentes. Então, essa é a colocação de Galileu para nós nesse entendimento quando se fala do universo. Aqui temos uma nota de rodapé de Galileu, de Kardec, desculpem, que diz assim: se perguntassem qual é o princípio dessas forças e como ele pode se encontrar na própria substância que o produz, responderíamos que a mecânica nos oferece muitos exemplos de fatos como esse. A elasticidade que faz distender uma mola não está na própria mola, ou seja, não depende do modo de agregação das suas moléculas. O corpo que obedece à força centrífuga recebe sua impulsão do movimento primitivo que lhe foi impresso. Ou seja, é essa mecânica que faz com que essas forças sejam geradas. Então, cada vez que a matéria é constituída de uma forma diferente, tem uma composição diferente, ela gera um campo de forças ou forças diferentes. E naquela época, quando Galileu trouxe para nós essa informação, ele trouxe limitado, restrito àquele conhecimento. O Fletcher perguntou: o Espiritismo diz alguma coisa sobre o que é um buraco negro? Na verdade, Fletcher, importante a gente lembrar que o Espiritismo acompanha aquilo que a ciência oferece. Não existe o conhecimento científico sobre um determinado evento e um conhecimento espiritual sobre um determinado evento. Então hoje não existe a princípio nenhuma revelação sobre a perspectiva espiritual sobre um buraco negro. Isso significa que o Espiritismo segue aquilo que a própria ciência apresenta para nós. A doutrina espírita só se diferencia da ciência tradicional, da ciência do mundo material, clássica, sobre aquilo que diz respeito ao mundo espiritual. Falar sobre a vida no mundo espiritual. É a única diferença que tem. De onde nós viemos, para onde nós vamos, quem trouxe a origem de tudo, isso a ciência não pode tocar. Mas a doutrina espírita, nesse caso, ela utiliza uma metodologia científica para poder explicar para nós, mas não existe também nenhuma prova material sobre isso. Na verdade, todas as respostas que a doutrina espírita traz para nós parte do campo da observação. Nós observamos os eventos, os efeitos e remontamos as causas. Então é tudo pela observação, não pela comprovação material, dentro da visão da ciência clássica. Pois é, até pior ainda, né, o Fletcher, porque a álgebra é até um pouco mais simples, tem criança que sabe contar no dedinho, né? Mas é um conhecimento que distancia muito da nossa capacidade de entendimento para essa realidade do mundo espiritual. Para a gente ter uma ideia, nós tivemos uma passagem que o próprio Kardec trouxe para nós essa informação, lá na Revista Espírita, falando que os espíritos superiores, os espíritos mais elevados, eles tiveram 2 grandes encontros para tratar de questões relacionadas à Terra. O primeiro encontro foi quando da formação do nosso planeta.
essas potências da espiritualidade, se juntaram para poder decidir sobre a formação do nosso mundo. E obviamente que Jesus estava incluso nesse processo. E o segundo encontro, pelo que ele nos passa, foi um encontro recente tratando desse processo de transformação que o nosso planeta está sofrendo. De mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E ele fala, por exemplo, sobre os espíritos que se encontram no Sol. Será que é possível para nós imaginarmos seres dentro do Sol se reunindo para debater temas? Para nós isso não passa de uma fantasia. E nós continuamos ainda nesse campo de fantasias. Porque nós simplesmente não conseguimos entender como isso é possível ou como isso acontece. Nós vemos um espírito desencarnado restrito no seu corpo perispiritual. Então nós vemos ali que ele tem braços, nós vemos que ele tem pernas, nós vemos que ele se veste. E quando nós falamos desses espíritos que são responsáveis pela coordenação de galáxias, qual é exatamente a aparência que nós poderíamos ter desses espíritos? Imaginar uma consciência dispersa no universo, que sai desse corpo limitado que nós temos hoje. Porque quando nós falamos em espírito, nós pensamos nisso. Aliás, informações que chegaram do mundo espiritual para nós, sobre a vinda de Jesus, aqui para o nosso mundo físico, falaram, isso não é um fato, né? Isso foi informações que, como eu falei para vocês, são interessantes para estimular a nossa imaginação. Mas falaram do tempo que Jesus levou para poder se colocar numa condição para reencarnar no mundo material. Exatamente por ser um espírito que habitava esferas de espíritos puros, uma esfera muito superior, em que não existe a limitação da matéria. Como é que a gente pode entender tudo isso? São aquelas informações que nós guardamos numa gavetinha. O livro de Urântia, por exemplo, Tuti, também traz para nós sobre avatares, sobre formação de mundos, né? Para quem não conhece o livro de Urântia, Urântia é o nome, segundo os autores dessa obra, Urântia é o nome que o planeta Terra tem no universo. Então quando eles falam de Urântia, eles falam daqui. E nesse livro, vocês podem encontrar na internet, é um livro grosso inclusive, daqueles bons para segurar a porta para não bater com o vento, né? Então é um livro que fala sobre questões de criação dos espíritos, criações de mundos, processos, por exemplo, de encarnação desses avatares, segundo aquilo que eles falam. É curioso, procurem. Chama Livro de Urântia, como a Tuti colocou ali, é bem legal. Então, trazem para nós informações que não conseguimos compreender. A Miriam colocou em cima, Kardec já trouxe o que estava mais atual e comprovado na época dele. Outras questões ele esclarece que ainda são hipóteses. Inclusive, Miriam, muitas informações que ele traz para nós, dentro dessa visão científica, ou estavam equivocados, porque ele traz a título de especulação, ele mesmo fala sobre isso, ou a ciência já comprovou, já trouxe para nós uma direção diferente. Então, é o conhecimento que vai evoluindo. E nós que somos estudantes da doutrina, que é uma doutrina profunda nesse sentido, nos ensina a sermos pacientes, a sermos tolerantes com as hipóteses equivocadas, com as mudanças que a ciência trouxe, e pacientes para esperarmos cada informação chegar no seu devido tempo. Então nós vimos lá no início, aqui mesmo do livro A Gênese, quando o livro Gênesis da Bíblia trouxe para nós a mitologia hebraica falando sobre a criação do mundo. Se nós formos intolerantes, nós vamos dizer assim, é ridículo acreditar nesse tipo de coisa. Se nós formos sábios, nós vamos entender assim, aquilo era o máximo que eles conseguiam entender. Mas aquela informação já se atualizou, já temos uma compreensão, a nossa mente já se expandiu e já entendemos que não é daquele jeito. Então, até mesmo nessa relação com o conhecimento, nós temos que ter esse cuidado, essa sabedoria, para lidar, tudo vem conta-gota, Brás, naquela dose homeopática, demorada, lenta, progressiva, essa que é mais importante. E nós vamos acompanhando pacientemente cada passo novo que se dá. O Fletcher lembrou ali do mergulhador.
que leva tempo para se adaptar à pressão da água, o espírito é a mesma coisa, que leva tempo para se adaptar a essa realidade. Babudinho lembrou, né? Tem que ser assim mesmo. Somos muito limitadinhos. E muitas vezes também, Babudinho, nós somos limitados, e também essa arrogância que eu falei para vocês. Essa nossa arrogância de dizer assim, eu sei que hoje não é assim. Só que esse nosso saber de hoje, daqui a algum tempo está errado também. Então, se nós sabemos que o conhecimento do passado seria atualizado, assim como o nosso também será atualizado, nós lidamos com tranquilidade com todas essas transições que a ciência vai sofrendo. Vamos respeitando aqueles que têm um pensamento ainda restrito a uma época, respeitamos aqueles que são mais avançados ou mais ousados nas suas especulações. E nós nos relacionamos bem com todos os grupos. Essa é a grande sabedoria. E como foi colocado pelo próprio Sócrates, tudo que sei é que nada sei. Ao admitirmos a nossa ignorância, mas ao mesmo tempo nos colocarmos em condições desses novos aprendizados que vão chegando, nós não temos nenhum conflito, não sofremos de nenhuma crise existencial. Tanto da ciência, como do próprio conhecimento do mundo espiritual. Vamos em frente. A Luciana colocou aqui, é por isso que não devemos afunilar idolatrias de pensamento e doutrinas a pessoas aqui na Terra, mesmo que sejam ícones, por exemplo, no Espiritismo. Mas sabe o que acontece, Luciana? É aquela vontade de descobrir tudo ao mesmo tempo. Como diz aquela expressão, tudo ao mesmo tempo agora. E dentro do Espiritismo, nós somos seres humanos. E sendo seres humanos, nós nos deslumbramos, nós nos achamos importantes demais, o nosso ego se infla. Então, até mesmo, principalmente numa doutrina como essa, que traz tantas e tantas revelações para nós temos que ter muito mais cuidado ainda, para não cairmos nessa cilada, que caímos constantemente. Houve uma época, Érica, em que eu comecei a ler a doutrina espírita. Para quem conhece, que já participa há bastante tempo do nosso trabalho, eu era alguém que tinha pavor da doutrina espírita. Na verdade, eu tinha pavor dos fenômenos espirituais, por experiências pessoais que aconteciam em casa e tudo mais. Então isso me dava um pavor enorme. Então eu tinha medo de Umbanda, minha mãe era frequentadora da Umbanda, embora lesse também a doutrina espírita. Então eu tinha medo de Umbanda, estava por aqui, Babudinho. Então, tinha medo disso. O Livro dos Espíritos que eu tenho aqui em casa, ele é de uma edição de 1982, tradução de Herculano Pires. E ele se encontrava ali na prateleira da nossa biblioteca, que era pequena, né? A gente chama de biblioteca, parece que é uma coisa gigante, mas era uma prateleirinha com livros. E todas as vezes que eu passava para pegar algum livro, esse livro eu pulava. Não tocava nele porque eu não gostava, eu tinha medo, tinha receios, tinha dúvidas. Até que tudo começa a se encaixar e a gente começa então a se aproximar. E aí eu comecei a perceber que não é tão ruim assim. Eu comecei a ler um livro aqui, um livro ali. Comecei com aquele livro clássico que eu falei para vocês, Motoqueiros no Além, um livro de psicografias, né, de pessoas que desencarnaram por acidente de moto. Foi meu primeiro livro, que me foi oferecido e eu li assim com uma certa resistência. Eu li porque eu não sabia falar não. Tá, mas lê esse livro, tá bom, vai. Aí eu li, vai com Deus, Gilson, bom dia. Aí eu li ali e tal. Não foi Babudinho, eu não lembro de quem era. Era um centro espírita chamado Caminheiros, daqui de São Paulo. Eu não me lembro quem. Mas não era assim do Luiz Sérgio, porque esse livro era como se fosse é um livro de coletânea de psicografias, não são histórias. Então é psicografia de igual aqueles do Chico que ele costuma trazer, né? Então são vários relatos, várias psicografias que foram recebidas no centro espírita e juntadas num livro só. Aí eu comecei a ler livros de André Luiz, de Luiz Sérgio, Zibe Gasparetto, livro de esoterismo, livro disso. Chegou uma hora que eu falei assim, descobri os segredos do universo. Quem quiser debater comigo sobre teologia, pode vir que eu estou pronto. Isso depois de ficar 2 anos, 3 anos lendo esses livros. Então subiu aquela empolgação de ter contato com informações que geralmente as pessoas não tinham, que eu me achava assim o dono da verdade. Chegava um pastor, pode vir, vem conversar com a Bíblia comigo que a gente bate boca na hora. Chamava a pessoa para briga.
Aí depois você vai aprendendo, amadurecendo, amadurecendo, e a gente então vai baixando aquela pressão que infelizmente acaba tomando conta da gente, mas que faz parte do processo de aprendizado. E muitos de nós então que estamos estudando a doutrina espírita, ao lermos uma obra que traz novidades que são interessantes, nós acreditamos que somente nós sabemos disso. Nos esquecemos, vai murchando, a gente vai sendo colocado no devido lugar, né, Brás? A gente se esquece, por exemplo, né? Todo mundo fica, Sandizinha. Para nós que somos apaixonados pela doutrina e temos a oportunidade de estudar, de ter contato com o livro, quando eu falo estudar, significa que a gente gosta de pesquisar, gosta de ler, gosta de buscar ideias e tudo mais, coisa que geralmente as pessoas não fazem. Normalmente o comportamento tradicional que nós temos hoje é nos sentarmos em frente a um púlpito e ouvirmos ali então o sermão, a palestra. Na doutrina espírita, sentamos ali no auditório, ficamos ouvindo a palestra e coisa e tal. Então, são poucas as pessoas que gostam realmente de estudar. Então, quando nós estudamos, a gente vai com aquela arrogância de ouvir uma palestra, não para aprender, mas para encontrar o erro do palestrante. Porque, afinal de contas, nós sabemos de tudo. Quantas e quantas palestras eu ouvia esperando ele cometer um erro, para dizer assim, opa, naquele livro não estava dizendo isso. O que ele está falando é bobagem. Quantas vezes eu já sofri isso e já fiz isso? De alguém chegar a ouvir um estudo nosso, esperando eu falar uma informação que ele sabe mais. E quantas vezes eu já participei de estudo, acreditando saber mais do que aquele que estava falando. Sem aquela humildade, simplicidade de você simplesmente aprender. Faz parte dessa nossa fraqueza humana. Mas nada como a vivência. Para entendermos, por exemplo, que por mais que nós leamos um livro que tem ali informações reveladoras, basta a gente olhar para o espaço e saber que para lá tem coisa que a gente nem imagina. E a gente fala assim, tudo bem, vai, então eu já percebi que tudo que sei é que nada sei. Mas nós estamos então aprendendo. Aprendendo tranquilamente. Ali em cima a Luciana colocou, deixa eu voltar um pouquinho a tela aqui, Luciana, só um instantinho. Porque se alguém agora, neste momento, questionar Chico Xavier, boa parte considerar isso como uma ofensa, porque é aquela coisa apaixonada, né? Só para a gente ter uma ideia do significado dessa paixão que nos toma, se hoje nós entramos em debates para defendermos pontos de vista teológicos, basta a gente perceber que essa mesma paixão é aquela paixão que move pessoas que colocam uma bomba no corpo e explode, acreditando que faz isso em nome da fé. É aquela mesma atitude de pessoas que acusavam os outros de queimar numa fogueira em nome da fé. Então essa paixão, ela pode ser aquela paixão mais desequilibrada até aquela paixão mais sóbria. Mas a paixão deve sempre existir, porque sem paixão nós não temos motivação. O problema é quando ela foge do controle. Basta a gente lembrar, todo mundo aqui já se apaixonou uma vez na vida, pelo menos uma vez na vida, as besteiras que nós fazemos em nome da paixão. Essa paixão não é relacionada apenas ao campo afetivo. Ela é relacionada ao campo de estudo, ao campo filosófico, ao campo religioso, ao campo profissional, social. São paixões que desastrosamente nos desequilibram. Mas a sabedoria, o tempo, a experiência vai fazendo com que a gente segure essa fera, essa belíssima fera que tem dentro de nós. Flet lembrou lá em cima também que foi abusado, né? Foi querer desafiar um graduado e já viu, né, Flet? O Zé lembrou aqui também que muita gente acredita que não fomos à Lua. Faz parte do processo também de... A dúvida é legítima. Mas o que nós precisamos ter é perseverança para aprender um pouco mais. Continuando aqui para nós, pessoal, senão a gente depois não consegue terminar. Esse fluido penetra todos os corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres, perpetuando-a em cada mundo conforme sua condição, princípio em estado latente que dorme, lá onde a voz do ser não o chama.
cada criatura mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, uma vez que existem muitos outros reinos naturais, de cuja existência sequer suspeitamos, sabe, em virtude desse princípio vital universal, adequar as condições de sua existência e de sua duração. Aqui Galileu ele trouxe para nós 3 reinos: o mineral, o vegetal e o animal. Hoje nós podemos classificar como 2 grupos, orgânicos e inorgânicos. O grupo orgânicos, não da química, mas dos seres vivos, nós temos ali muito mais do que simplesmente esses 2, vegetal e animal. E ele já previa aqui que muitos outros que sequer suspeitamos. E esse mesmo princípio adequa, ou se adequa, às condições da existência desse ser e também à sua própria duração. Basta a gente lembrar, por exemplo, que atualmente nós temos, dentro do campo da biologia, outros reinos, como por exemplo as moneras. Aqui no rodapé nós temos algumas descrições: as bactérias e algas azuis, protistas, que são os protozoários, os fungos, que são todos os fungos. Depois nós temos ali o plantae, que são as plantas, e a animalia, que são os animais. Lembra que naquela época as bactérias e os vírus, na época em que foi publicada essa obra, bactérias e os livros não eram conhecidos popularmente. Apenas quando pegamos, por exemplo, Albert Sabin, dentre outros pesquisadores da biologia, já descobriam que as doenças, por exemplo, eram transmitidas por esses micro-organismos. Mas as pessoas, de modo geral, não conheciam. Kardec não conhecia. E nós veremos aqui, quando ele vai dizer, por exemplo, aqui no próprio livro A Gênese, que as doenças se espalhavam pelo ar. Como se a doença fosse um ser que vagava pelo ar, contaminando as pessoas, já que não se conhecia as bactérias, os vírus, os protozoários e tudo mais. Então, esses seres que são vivos, uma bactéria, qual é a quantidade de fluido vital e como é que funciona a ação desse fluido na manutenção da vida desse ser? E de um fungo? Por quanto tempo vive um fungo? Qual é a ação dessa força para fazer com que ele se reproduza? É o mesmo fluido que dá vida, mas ele então se ajusta a cada tipo de espécie, a cada grupo, para fazer com que ele se desenvolva. E continua. As moléculas do mineral têm a soma dessa vida, do mesmo modo que a semente e o embrião, e se agrupam, como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. O mineral, nesse caso, ele é formado por elementos atômicos. Nós, no caso, proteínas, cadeias orgânicas, cadeias carbônicas e tudo mais. É importante que nos compenetremos dessa noção. A matéria cósmica primitiva estava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade do mundo, a estabilidade dos mundos, mas também do princípio vital universal que forma gerações espontâneas em cada mundo à medida que se manifestam as condições de existência sucessiva dos seres. E quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida, durante o período criador. Nós vamos falar sobre isso no nosso próximo encontro, sobre essa questão da geração espontânea, que é algo que para nós ainda desperta curiosidade. Assim se efetua a criação universal. É exato, portanto, dizer-se que uma vez que as operações da natureza são a expressão da vontade divina, Deus sempre criou, cria incessantemente e sempre criará. Até aqui, porém, temos silenciado sobre o mundo espiritual, que ele também faz parte da criação e cumpre seus destinos seguindo as augustas prescrições do Senhor. Eu não posso dar mais do que um ensino bem restrito sobre o assunto do modo de criação dos espíritos, tendo em vista a minha própria ignorância, e devo calar-me ainda sobre certas questões que me foi permitido aprofundar. Àqueles que estão religiosamente desejosos de conhecer,
e que se mostram humildes perante Deus, eu direi, suplicando-lhes que não baseiem nenhuma teoria prematura sobre minhas palavras. O Espírito só recebe a iluminação divina, que lhe dá ao mesmo tempo que o livre-arbítrio e a consciência, a noção dos seus atos destinos, após haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fronte seu augusto cunho que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Mais uma vez vos peço, não elaboreis sobre minhas palavras os vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Preferiria 1000 vezes me calar sobre questões tão elevadas, tão acima das nossas meditações ordinárias, a vos expor a desvirtuar o sentido dos meus ensinamentos e a vos lançar, por culpa minha, nos labirintos emaranhados do deísmo ou do fatalismo. Aqui, já terminamos esse nosso trecho, mas o item número 19, que é o último dessa parte, Galileu fala exatamente sobre isso. Tudo que foi falado sobre matéria, universo, ela não tocava na questão dos espíritos. E ele é muito prudente nas colocações dele, quando ele diz assim, para que nós não criemos grandes teorias baseado no pouco que ele disser. Exatamente porque ele tem suas limitações e nós ainda não temos, ou não tínhamos naquela época, e ainda creio que não tenhamos ainda hoje, facilidade para entendermos essas questões. Eu tinha uma pesquisa e eu cheguei a procurar aqui nas minhas coisas, mas eu não achei. Eu devo ter perdido numa dessas panes, né, que o computador acabou sofrendo, mas era uma pesquisa que falava sobre a evolução do espírito, da matéria para o animal, do animal para o espiritual. Eu tinha pesquisado em várias obras e eu fiz essa coletânea que infelizmente eu acabei perdendo. Mas trata exatamente dessa questão. Se a matéria tem a origem no fluido, como é que o espírito então surge? Pois é, Babu, eu cheguei a pegar para trazer para vocês aqui, mas eu não consegui encontrar. E foi uma pesquisa bem legal, gostei de fazer, deixei ela tudo prontinha, mas num desses panes do meu HD aqui eu acabei perdendo. Então, assim, Galileu coloca exatamente essa dificuldade para explorar isso tudo. Para falar sobre o mundo espiritual, para falar sobre a origem dos espíritos, para falar no momento da sua individualização. Oportunamente a gente vai tratar desse assunto, não tenhamos nenhum problema com isso. Bom, pessoal, fechando por aqui então o nosso bate-papo de hoje. Lembrando que na próxima quinta-feira, daqui 3 dias, é a última quinta-feira do mês. E como toda quinta-feira do mês, nós temos o nosso tema livre. Então teremos aqui o nosso dia à disposição das dúvidas que vocês quiserem apresentar, inclusive essas que nós estamos estudando aqui também. Tá? Então, tema livre, próxima quinta-feira, para fecharmos o nosso mês. Então é isso, pessoal. O nosso próximo estudo será sobre... deixa eu ver aqui... os sóis e os planetas, a partir do item número 20. Então continuaremos falando um pouquinho sobre astronomia, para entendermos exatamente sobre a formação dos sóis e planetas. Fazemos uma comparação sobre a visão do século XIX para aquilo que a ciência vai trazer para nós aqui no século XXI. Item número 20. Os sóis e o planeta. O Abudin colocou, né, olha, tem aquela animação do Cosmos de 1980 que vai dos ancestrais do DNA até o Homo sapiens. Gosto de usar. Se tivermos em mente que sempre há o princípio espiritual junto ao princípio material, a evolução do princípio espiritual fica clara, né? Pelo menos o processo, o raciocínio, acaba sendo o mesmo para nós. Isso que é mais importante. A gente só não consegue compreender, mas, né,